É isso, né, Couto? Vamos agora falar, tem um entrevistado aqui nos aguardando para a gente falar do projeto Antifacção. Vamos aqui juntos para essa entrevista? É o seguinte, a bancada do PT emitiu uma nota hoje de manhã criticando o projeto do Guilherme Derrite, né, deputado, que foi secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo. O PT criticou a atuação do deputado federal Guilherme Derrite, do Progressistas Paulista, como relator do PL Antifacção, no momento em que os deputados vão votar e analisar essa proposta. O texto original é de autoria do governo, foi encaminhado à Câmara em novembro do ano passado, depois dessa operação mencionada há pouco pela Dani, lá no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e na Penha também. Só que a decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, de escolher Derrite como relator, desagradou os governistas. Depois da votação, lá na Câmara, o Senado fez modificações na proposta, o relator foi o senador Alessandro Vieira, mas parece que os deputados querem voltar para a versão do Derrite. Vamos conversar agora com o deputado federal, o Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, que está aqui conosco. Deputado, bem-vindo, boa tarde. Qual que o senhor acha que vai ser a decisão tomada pelos seus colegas? Vai prevalecer o projeto do Derrite ou aquele que veio do Senado? E qual que é a sua preferência? Boa tarde. A nossa expectativa é que seja retomado o texto do Senado, que seja garantido que o que foi colocado de melhoria pelo senador Alessandro Vieira não se perca aqui na discussão da Câmara. Eu lembro que nós tivemos uma discussão acalorada quando o projeto passou aqui na Câmara, exatamente porque um projeto que era para combater facções criminosas acabou indo no caminho de enfraquecer a Polícia Federal, que é algo que não faz o menor sentido. Então, o senador Alessandro Vieira, além de garantir a manutenção dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e da divisão conforme ela era feita anteriormente, que garante que esses recursos possam subir para a esfera federal e serem redistribuídos para os estados, também trouxe inovações e aprimoramento em relação à questão da contribuição CID e em relação aos jogos, que também abre espaço para que seja aumentado o financiamento da segurança pública e combatido o mercado de jogos ilegais. Tudo isso nós enxergamos como algo positivo que foi acrescentado no texto pelo Senado e esperamos que a Câmara dos Deputados mantenha esse texto que foi trazido pelo Senado, que inclusive, vale ressaltar, foi aprovado por unanimidade no Senado, enquanto que aqui na Câmara um texto tão importante como esse foi aprovado com uma divisão muito grande dos votos, principalmente em relação a esses pontos do enfraquecimento da Polícia Federal e também do instrumento do perdimento de bens, que é utilizado nas investigações para que o crime organizado perca esses recursos e esses recursos possam ser apreendidos durante o curso da investigação. Couto. Boa tarde, deputado. Obrigado pela entrevista. Estou vendo aí atrás de você duas grandes figuras da política brasileira, está bem acompanhado, Miguel Arraes e Eduardo Campos. Acabei de falar agora há pouco a falta que fazem grandes líderes políticos no Brasil, né? Você está aí bem acompanhado. Mas o fato é o seguinte, a relação de forças no Congresso, a gente sabe que é, francamente, para a oposição, favorável à oposição, né? Alguma chance de os governistas, vocês, do PSB, derrotarem essa emenda, aquele projeto do Derrite, que é uma aberração, que só tem um objetivo, que é enfraquecer a Polícia Federal, que é o que mais funciona no Brasil hoje, né? Qual é a chance real que existe de derrubar esse projeto do Derrite? As informações que nós temos é que tanto o Ministério da Justiça como também a Secretaria de Relações Institucionais, liderada pela ministra Gleisi, estão negociando com o presidente da Câmara e também com o relator Derrite para que seja construído um acordo para que você não volte para o texto da Câmara. Eu espero que dentro dessa construção também se mantenha a tributação em relação às BETs, que foi uma conquista e uma inovação do Senado, vale ressaltar, porque não era algo que estava em discussão no projeto da Câmara dos Deputados. A grande crítica que nós tínhamos no projeto da Câmara dos Deputados era em relação à divisão dos fundos nacionais de segurança pública e também da questão de drogas, que diminuir o recurso que viria para esse fundo iria tirar dinheiro tanto da Polícia Federal, como também ia quebrar a lógica de distribuição
e de, digamos assim, construção federativa da segurança pública, onde, por exemplo, às vezes você faz uma operação no Amazonas que você vai estar pegando um dinheiro ali, que é o dinheiro da mineração do Comando Vermelho, que alimenta o crime no Rio de Janeiro. Então não faz sentido aquele dinheiro todo ficar com a polícia lá do Amazonas. Você precisa também utilizar em outros estados, em outras regiões. Então, isso foi o ponto central da nossa crítica e esse ponto nós esperamos que seja mantido no texto do Senado e que dentro dessa negociação não se abra mão da melhoria que foi feita em relação à tributação das BETs, porque isso é algo que nós estamos vendo no Brasil nessa discussão. No ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou o aumento da tributação das BETs e essa contribuição nova seria mais um mecanismo para que a gente desestimule as pessoas a estarem apostando e, ao mesmo tempo, arrecade recursos para a segurança pública. Dani. Oi, deputado, bom falar com o senhor Dani Lima aqui. Eu queria explorar um pouco mais essa questão das bets, porque o lobby está pesadíssimo, né? Agora tem até estudo dizendo que, na verdade, se ampliar a taxação das bets vai estimular o jogo ilegal. É algo que, a meu ver, não parece fazer muito sentido, porque passaram muito tempo operando sem qualquer tipo de regramento e sem dar qualquer tipo de contribuição ao Estado brasileiro, muitas vezes remunerando influenciadores que ganhavam com a perda daqueles que faziam parte dos jogos, mas tem um lobby muito poderoso, a gente sabe disso, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que o senhor está vendo esse lobby se movimentar e qual é o principal temor. É esse? É de simplesmente removerem a taxação das bets? Daniela, nós temos esse receio, sim, que seja removido esse ponto do texto. E esperamos que o acordo não caminhe nessa direção, porque apesar de ser um tema novo que foi trazido pelo Senado, não era algo que estava sendo discutido no texto da Câmara, mas é algo positivo e que eu vejo que a sociedade brasileira enxerga como positivo, que nós tenhamos mais um mecanismo para desestimular que as pessoas apostem o seu dinheiro nessas casas de apostas e ao mesmo tempo que consiga arrecadar mais recursos para a segurança pública, porque esse valor vai ser destinado exatamente para a segurança pública. E dentro da segurança pública, a fiscalização das bets ilegais. Isso deve ser feito com uma fiscalização contínua e não achar que o caminho para que não existam bets ilegais é simplesmente não ter tributação ou reduzir a tributação. Não é assim que funciona. Perfeito. Eu sou presidente também da Frente Parlamentar de Saúde Mental e a frente trouxe um estudo no ano passado mostrando que o benefício que se tem hoje da arrecadação e de geração de emprego em relação a essas bets é praticamente nulo. Você tem muito prejuízo, muitas famílias que estão se endividando, muitas pessoas que estão, inclusive, perdendo o seu futuro e, às vezes, no cúmulo, tirando a própria vida por conta de dívida de aposta. E nós não estamos tendo a coragem de discutir seriamente isso. Eu acredito que essa aumento de tributação é algo importante nessa discussão, como outros pontos devem ser debatidos em relação a isso, mas entendendo que existe sim uma influência forte das casas de aposta dentro da discussão aqui no Congresso e nós precisamos estar de olho aberto para que dentro dessa negociação não se retire esse avanço que foi construído no Senado Federal. Agora, deputado, o senhor, a que se deve, né, essa insistência em voltar com o texto do deputado Derrite? Eu acredito que existe, primeiro, uma discussão, digamos assim, uma polarização dessa discussão que acaba tomando também os dois lados dessa discussão. É lógico que para o Derrite foi muito mais difícil ser relator enquanto ele era secretário de Segurança Pública de Tarcísio. É lógico que Tarcísio, naquele momento, estava pré-candidato à presidência da República e que isso politizou muito a discussão. Inclusive, foi ruim para o próprio Tarcísio e para o próprio Derrite, né? Hoje, Derrite não é mais secretário e Tarcísio não é mais pré-candidato a presidente da República. Então, existe uma polarização que dificulta essa construção. Mas, em outra parte, também existiu erros na construção desse relatório e erros graves, que enfraqueciam o papel da Polícia Federal, que dificultavam o perdimento dos bens e que, de certa forma, enfraqueciam toda essa discussão em relação ao endurecimento da pena das facções criminosas, até por conta de erros de técnica legislativa. Tudo isso, eu acredito que foi superado no Senado, até porque o senador Alessandro Vieira, diferente do deputado Derrite, não era alguém que estava ali discutindo esse tema com viés eleitoral para o ano seguinte, não era alguém que estava defendendo a pré-candidatura de um presidente da República ou usando
o tema da segurança como palanque político para a eleição do ano que vem. E fez um trabalho técnico, um trabalho muito mais coerente. E eu espero que isso seja reconhecido pela Câmara. Mas nós sabemos que dentro dessas discussões, muitas vezes acaba tendo um jogo de ego também entre as casas, para além dos interesses que estão colocados. A gente já falou de dessa questão das casas de aposta. Existe o interesse dos governadores que não querem que os recursos venham para os fundos federais e sejam distribuídos em outros estados, principalmente os governadores dos estados mais ricos da federação, que estiveram presentes no plenário, inclusive por esse lobby de tirar recurso da Polícia Federal e da distribuição com outros estados. E existe um sentimento também, às vezes, de ego da Câmara, de não querer aceitar que o Senado pode, em algumas ocasiões, fazer projetos melhores do que os nossos e nós aceitarmos as emendas dele, assim como o contrário também acontece algumas vezes. Deputado, nunca se falou tanto em lobby no Brasil como agora. Tudo é questão de lobby, né? E do caso Master e tal, tudo é lobby. Eu queria saber o seguinte: quem, afinal, integra esse lobby? Porque não se dá nomes, né, aos bois. É o lobby disso, o lobby daquilo. Então, das bets, todo mundo fala, né, você mesmo acabou de falar que é um lobby fortíssimo, né? Quem integra isso aí? Quem é que tem esse poder? Eu acredito que para a gente ver e aprofundar nessa discussão, Coxo, é preciso ver as últimas votações que aconteceram. Nós tivemos um MP que era 1303, que era um MP que aumentava a tributação de bancos, bilionários e bets, que a oposição, né, os deputados do PL da direita, votaram pela retirada da pauta dessa MP e derrubaram um MP que ia aumentar a tributação de bancos, bilionários e bets. Vem com um discurso de que não pode aumentar mais tributação, que não é justo aumentar a tributação, mas a gente vê que existe uma priorização de não deixar aumentar a tributação quando ela diz respeito a bancos, a bilionários e a bets. Né? Às vezes, quando é para o pobre pagar mais imposto, ou quando é para o pobre receber algum benefício, eles não têm essa mesma discussão que fazem com essa questão. E a mesma coisa aconteceu a votação do PLP, que além de diminuir isenção fiscal, né, que a gente sabe que o Brasil estava chegando a 800 bilhões de reais por ano de isenção fiscal, aumentou gradativamente a tributação das bets. Basta olhar ali as pessoas que votaram a favor e contra cada um dos projetos para ver quem é que está protegendo, né, esse tipo de instituição como as casas de aposta e quem é que está realmente querendo que elas contribuam com impostos na altura do prejuízo que elas causam na vida das pessoas. Eu acho que isso esclarece muito mais e cada cidadão pode olhar essas votações e olhar a justificativa que cada deputado deu. Eu votei muito tranquilamente para aumentar a tributação de bancos, bilionários e bets e também para diminuir as isenções fiscais, porque acredito que o povo brasileiro é que tem que ser representado aqui no Congresso Nacional e não o interesse dessas empresas que muitas vezes são empresas internacionais, que não geram emprego no Brasil e que não contribuem com o povo brasileiro, muito pelo contrário, acabam endividando as famílias e gerando problemas para as famílias. Pedro Campos, deputado, obrigado por nos atender. Um abraço, bom trabalho aí para o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado e agradeço ao UOL News pela oportunidade de conversar com as pessoas sobre esse assunto tão importante do PL antifacção. Até a próxima. Depois do intervalo, após uma reunião com a cúpula do Congresso hoje, o Supremo informou que vai ser elaborada nos próximos dias uma regra de transição para os chamados penduricalhos. Daqui a pouquinho, até já.